Shalom, querido seguidor do nosso canal. Deus abençoe vocês todos. Nós vamos chamar esse vídeo de Marcha para Satanás e mais juízo sobre Minas. Às vezes a gente faz um vídeo e como nós não somos um YouTube de tanta proeminência, não é dado o devido cuidado ao ouvir, a devida atenção. Mas então nós fomos buscar respaldo em outros YouTubers cristãos idôneos, que podem ter errado eventualmente em algo, mas que em geral são idôneos e que falam sobre o mesmo assunto que há mais de 3 anos nós vemos falando sobre esse juízo sobre Minas. Então, depois que nós fizemos o último vídeo sobre a palavra do pastor Anderson Silva, nós vimos também outros vídeos da Prisca Coco e do Caio Modesto, que são youtubers cristãos, que são idôneos, que têm uma projeção maior, e eles falando a mesma linguagem, falando dos mesmos eventos, e falando do mesmo tipo de juízo, não é? A marcha para Satanás está para acontecer na Praça da Liberdade, em Minas, meus irmãos. Então, nós não temos falado ao longo desses anos todos de algo que supostamente vai acontecer, mas é algo que já tem acontecido e ainda tem mais previsões de acontecer. É algo contínuo, é de fato um juízo. Pessoas que têm medo de encarar essa realidade, pessoas que estão nesse viés aí político de um Cristo bobo, de um Cristo que é manipulável, de um Cristo que é só amor, que não é justiça, de um Cristo que eles acham que é um Cristo simplesmente estético, não é? Um Cristo do populacho, um Cristo que tão somente está atrás de agradar a todos, sem julgamento, sem autoridade. Então você está enganado com Cristo, não é? Você está enganado com a autoridade do Senhor. Muitos estão esquecendo aí o juízo de Deus no Novo Testamento. Ananias e Safira, eles foram executados, eles morreram fulminados por mentir ao Espírito Santo em plena ascensão da igreja primitiva, aquela presença de Deus, aquele amor, aquela pregação do evangelho que alcançava todos, mentiram para o Espírito Santo. Então, joio no meio de trigo, foi julgado. Então, Jesus não é esse pateta que muitos pensam que é um Cristo que vai ser modável, manipulado. Não, Jesus é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é soberano, ele é santo, santo, santo. Os anjos, quando viram a glória do Senhor, disseram: Kodesh, Kodesh, Kodesh Adonai, santo, santo, santo é o Senhor. Então não brinque com o Senhor Jesus, não é? Então, o juízo sobre Minas é porque são séries de eventos que têm acontecido, e quando você vai fazer um mapeamento espiritual, histórico desse estado, você vai ver que é muito sério, meus queridos, e que não só o pastor Anderson Silva, ou Prisca Coco, ou Caio Modesto, ou mesmo eu, ou qualquer outro pastor tem falado aleatoriamente, não. Existe um conjunto de eventos assim, coerentes com esse julgamento. Primeiro, que você, quando vai analisar a história de Minas, se nós fôssemos chamar de Sodoma e Gomorra 2 estados do Brasil, com certeza seria Bahia e Minas. Esses 2 estados, eles têm agravado o pecado no Brasil. Eu sei que Deus é um Deus de misericórdia e que ele usou de bondade para com Ló e poupou Ló dentre aquelas 2 cidades. Então eu espero que nesses estados Deus use de misericórdia também, e que não falte os Abraãos, como diz na palavra, que interceda para que Ló se salve. Mas, enfim, nós vamos ver que existem algumas similaridades e comprometimentos na origem desses estados, Bahia e Minas. Por exemplo, na bandeira da Bahia existe um triângulo que na verdade remete a uma pirâmide, e na bandeira de Minas também está escrito: liberta quais será também, liberte-se que será também liberto. Essas são expressões ligadas à maçonaria. O maior herói de Minas chama-se Tiradentes, maçom. E existiam
batalhas espirituais, existiam batalhas territoriais, batalhas de ordens ocultas aqui no Brasil desde o começo. Quase que podemos dizer que 98% dos presidentes brasileiros foram maçons, mexeram com o ocultismo, tiveram comprometimento com as trevas, não é? E Minas recebeu este nome, Minas Gerais. Desde o começo é um estado vendido para uma entidade maligna chamada Mamon por causa do seu ouro, não é? Então foi explorado o ouro de Minas, não é? E onde tem ouro existe malignidade, porque o ouro é um elemento muito sério no mundo espiritual, não é? Um elemento que eu teria que fazer um vídeo bem amplo para explicar a história do ouro, que é citada desde o Gênesis, lá da terra de Avilá, como é citado lá no comecinho da palavra de Deus. E o ouro é um elemento citado do Gênesis e Apocalipse na Bíblia com muita importância, não é? Então, quando Jesus nasce, um dos presentes que ele recebe é ouro, incenso e mirra. E depois, quando ele é traído por prata, moedas de prata. Então, esses elementos eles são muito sérios, mas não cabe aqui no vídeo eu entrar. Eu estou falando sobre o juízo de Deus sobre Minas, sobre acontecimentos do passado, sobre acontecimentos que virão no futuro, sobre acontecimentos nesse passado recente e neste presente recente, sobre acontecimentos que vão acontecer nesse futuro recente, período de carnaval, não é? Uma marcha para Satanás, onde as pessoas estão aí ridicularizando o nome do Senhor Jeová, o nome de Deus, falando palavras terríveis contra o nome do Senhor Jesus, falando palavras contra líderes cristãos, a exemplo de Silas Malafaia, pessoas se levantando e chafurdando o nome do Senhor na frente das igrejas evangélicas, seja ela qual for. Então, é uma falta de respeito com a fé das pessoas, é um grupo que marcha em favor de Satanás, como se fosse uma marcha contra a marcha para Cristo, né? A marcha para Jesus, pessoas vestidas de demônios e blasfemando, usando a boca para amaldiçoar. E onde isso acontece? Onde esta primeira marcha aconteceu? Já aconteceu e onde vai acontecer? Em Minas, meus irmãos. Então, Minas já começa com um passado comprometedor, não é? E ela vem se desenrolando, crescendo, prosperando. Chega um momento, no final da década de 80, década de 90, que Deus resolve mover um povo adorador, um povo que vai romper o céu de Minas com adoração. Eu cito aí a família Valadão, eu cito Heloísa Rosa, pastor Cirilo, há uma nuvem de pessoas, e Deus realmente usou tremendamente essas pessoas, não é? Com cânticos que romperam no mundo espiritual, como águas purificadoras, como poderoso Deus, não é? Canções tremendas que Deus moveu homens de fora, como Danduque, homens idôneos, não é? Mas essas pessoas, elas ficaram muito embevecidas com a prosperidade que Deus deu por elas estarem na posição. E agora começou uma corrida pelo ouro novamente em Minas. O dinheiro começou a rolar. Agora, em vez do adorador buscar o Senhor, eles buscavam cachês. E aí, quando eles estavam na ascensão, aconteceu que o CD saiu de circulação. O CD caiu com o advento da internet, agora não se vende, não existe um material para vender. Quando esses adoradores se viram sem receber como ganhavam antes, com shows, com CD, agora Deus está falando para ir para fora, para a América. Então foi essa leva de pessoas que conduziram a Arca do Senhor nesse estado tão necessitado que era Minas, foram para os Estados Unidos. E ainda querem ter palavra profética de lá para cá. Aí não acontece, aí não flui. Aí pode acontecer um mover tremendo como esse do Descende, mas essas pessoas não têm voz, mesmo querendo ter, mas não tem voz, porque o próprio Deus tira, não é? Eu falo aqui de cultos ao ouro, não é? Realmente reuniões que o pastor Cirilo mesmo fez, e evidenciando a mão aparecendo ouro, dentes de ouro e fivelas de cinto virando ouro. Não que Deus não seja poderoso para fazer,
mas ouro nunca foi o centro da adoração. Jesus é o centro da adoração. Aí Deus começa a levantar profetas, como o pastor Anderson Silva, como a Prisca Coco, como o Caio Modesto, pessoas que colocam o dedo na ferida, que denunciam os grandes e os pequenos. Isso não vai parar de acontecer. Ainda que o André Valadão faça seus vídeos, né, capciosos, né, chamando as pessoas de meninos espirituais, é tão fácil de ir lá, a continha abarrotada, né, e Mamon sorrindo dos profetas que lacraram sua boca por moeda, por ouro. Então, meus irmãos, esse vídeo é para dizer que o juízo de Deus sobre Minas segue, e também sobre os outros estados do Brasil, principalmente Bahia, mas a quem muito é dado, muito é cobrado, e muito foi dado para Minas, e por isso Deus cobra muito. É por isso que nós vemos aí barragens como Sobradinho, Rio Doce sendo poluído, Brasil chafurdado com vergonha, tomando 7-1 em algo que tinha uma hegemonia, o futebol, nosso presidente sendo esfaqueado, tudo aí em Minas. E se eu for colecionar aqui, gente morrendo, envenenado por cerveja, marcha para Satanás como pioneira, tudo em Minas. Você acha pouco isso? Então, vamos aguardar o futuro. Que Deus tenha misericórdia de Minas, que Deus tenha misericórdia da Bahia, que Deus tenha misericórdia do Brasil e que nós possamos ver um avivamento tremendo. E para que esse avivamento aconteça, o Brasil também vai passar por um tempo de faxina. Que venha a água da vida, que venha o sabão do lavandeiro, que é o Senhor Jesus. Shalom, Deus te abençoe.